Agora que nós já revisamos alguns conceitos básicos de matrizes, ponteiros e funções, nós vamos voltar naquele programa que a gente fez do cadastro de alunos e vamos transformar cada funcionalidade que a gente implementou aqui do corpo da função main, todinha no corpo da função main, nós vamos transformar em funções, cada uma fazendo a sua tarefa específica. Então, a gente implementou aqui várias coisas. Olha, cadastrar um novo aluno, cadastrar a média. Então, nós vamos ordenar. Então, nós vamos fazer uma função para cada uma dessas funcionalidades aqui, tá? Fica muito mais organizado o código e a gente vai habituando a essa programação mais estruturada do código, certo? Então, a primeira função, a mais simples aqui que a gente vai precisar mexer, né, vai ser a função de imprimir o vetor, que ela é uma função que a gente uma funcionalidade que a gente vai ter que chamar ela sempre aqui, então nós já vamos transformar ela de cara numa função. Então, imprimir um vetor, vou chamar de imprime, ela não precisa me retornar nada, então é uma função que vai chamar imprime e retorna void, mas ela vai ter que receber como parâmetro o que ela tem que receber? O vetor que ela tem que imprimir, que no nosso caso aqui é um vetor de inteiros, né? E aqui, ó, nós temos que indicar para a função, aqui nesses colchetes aqui, que essa variável idades, ela não se trata de uma variável simples, uma variável que é um inteiro apenas, né? Ela assim, né? Isso aqui é um inteiro apenas. Assim, nós estamos indicando que nós temos uma coleção de inteiros, né? Não necessariamente esse nome desse parâmetro aqui precisa ser exatamente o mesmo nome do vetor nosso original aqui, né? Poderia chamar isso aqui de dados, por exemplo, tá? Vou chamar de dados só para facilitar a nossa vida aqui depois, certo? Bom, e o que mais que a gente precisa? A gente vai imprimir aqui, ó, vou pegar aqui a nossa função de imprimir, tá lá na função 4, né? Então, o nosso imprimir é isso tudo aqui, certo? Vou recortar e vou chamar minha função imprime, passando meu vetor e dados. Agora mesmo eu comento sobre essa chamada aqui. Aqui em cima, eu vou simplesmente colar aquele algoritmo que a gente já tinha feito. Tá? Muito bem. Então, veja que a gente só vai imprimir alguma coisa se tem alguma coisa no vetor, senão a gente já vai falar assim, nenhum aluno cadastrado, certo? Então, o que além do vetor que a gente vai imprimir, o que mais que a gente precisa de informação como entrada dessa função imprime? A gente precisa do P, certo? Então, tá pronta a nossa função, olha. Já vou rodar aqui, deu um erro. Imprime, void, sim. Porque eu passei aqui que a gente precisa do P também, né? E aqui embaixo, ó, na hora que eu chamei, passei imprime, eu passei só um parâmetro, que é o vetor, né? Então tem que passar o P lá para cima também. Certo? Então, resolvido o nosso problema. Muito bem. Agora vamos analisar a passagem desses parâmetros lá para a função. O que nós estamos passando para lá? Nós vamos enxergar aqui, né? Esse P, nós está chegando aqui para nós o valor ou o endereço de um inteiro. O valor de um inteiro. Então, essa passagem aqui é uma passagem por valor. Se eu fizer qualquer modificação no P aqui, ó, aqui dentro, ela não vai influenciar em nada nesse P original aqui da função main. Cadê o P? Aqui. Da função main. Certo? Porque isso aqui foi só uma cópia do valor de P. Agora, e esse vetor idades? Nós estamos passando para cá a cópia do vetor idades, cópia dos valores do vetor idades,
ou o endereço de memória do vetor idades. Aqui, nós temos uma passagem de parâmetro por referência, só porque é vetor. Porque quando nós chamamos aqui embaixo, olha, na chamada da função imprime, quando nós passamos aqui, chamamos a função imprime passando o nosso vetor idades, o nome de um vetor sem aqueles colchetes que identificam a posição do vetor, ela é um endereço de memória para a primeira posição do vetor. Então, na verdade, quando a gente passou isso aqui para a função imprime, nós passamos o endereço de memória da primeira posição desse vetor. Então, se a gente passou o endereço de memória, essa passagem desse primeiro parâmetro aqui, ela é por referência, certo? Então, se eu fizer qualquer coisa que altere algum valor desse vetor idades aqui, vamos supor que eu estou chamando ele de dados aqui, ó. Tá? Chamar ele de dados. Qualquer coisa que altere esse vetor dados aqui, ele vai alterar, na verdade, aquele vetor idades original aqui embaixo, certo? Então, passagem de vetor para função ou matriz bidimensional, tridimensional, que seja, é uma passagem por referência, tá? A única forma de você, como é que eu vou dizer, garantir que o programador não vai fazer nenhuma alteração numa função que não deve mesmo fazer alteração, como é o caso de imprime, imprimir é só pegar e mostrar na tela. Eu não preciso reordenar esse vetor, não preciso inserir um outro valor ali, não preciso retirar o valor, então não vou fazer alteração nenhuma nos dados desse vetor que está chegando aqui como parâmetro para mim. Então, a única forma de eu garantir que essa função não vai fazer nada de errado aqui com esse parâmetro, né? Porque qualquer coisa que eu fizer aqui vai alterar o vetor original, é a gente colocar uma palavrinha-chave aqui na frente, const. Quer dizer, essa passagem ela continua sendo por referência, mas esse parâmetro que está chegando aqui, eu quero que ele seja constante. Eu não quero que ocorra nenhuma mudança nele aqui dentro, certo? Então, passagem de parâmetro de vetor para a função é passagem por referência. Você altera o vetor original, se precisar, né? Bom, agora, diferente da imprime, nós vamos precisar alterar mesmo alguma coisa, que é o caso da função cadastra. Então, a função cadastra, o que nós vamos fazer? Aqui o cadastra está aqui no número 1, né? E aí nós vamos recortar isso tudo aqui, ó. Vou chamar aqui a função cadastra. Eu vou cadastrar onde? No meu vetor idades e vou passar o P para lá também. Certo? Cor vermelhinha ali, porque a gente ainda não implementou. Essa função cadastro também não retorna nada. Ela vai receber um vetor, vou chamar de idades mesmo, mas poderia ser dados também, outra coisa, e o P, certo? Muito bem. Agora, essa passagem aqui é por referência, essa aqui por enquanto está por valor, né? Mas essa passagem por referência aqui do vetor, ó, ela vai ter que ser por referência mesmo, porque veja o que a gente precisa fazer no cadastro. A gente vai pedir para o usuário informar a idade e vai realmente inserir um valor nesse vetor que está sendo passado como parâmetro aqui, tá? E vamos incrementar o P. Lembra que a gente vai inserir na posição 0, então eu tenho que preparar o P para a próxima vez que foi chamado essa função cadastro aqui. Então, esse P aqui, se eu passar ele por valor aqui, eu nunca vou ter o reflexo desse incremento aqui lá na função main, que chamou essa função cadastra. Então, esse P aqui vai ter que ser passado por referência. Então, aqui no função cadastra, eu tenho
duas passagens de parâmetro, as duas por referência, certo? Vamos ver se vai resolver o nosso problema aqui. Continua funcionando. Vamos ver aqui. 5, 2 e 9, ok. Tá tudo funcionando, certo? E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a de ordenação, tá? Vamos fazer aqui a de ordenação. Que eu acho que era a mais complexazinha aí, né? Vou pegar todo mundo aqui. Ordena. A função de ordenar, ela vai ter que receber o vetor que ela tem que ordenar e esse P, né? Até onde que ela vai ordenar. Então, aqui, vou escrever a função ordena, né? Essa passagem de parâmetro realmente não vai precisar ser constante, porque nós realmente vamos precisar alterar o vetor original, né? O P pode ser por valor mesmo, porque nós não vamos fazer alteração nenhuma nele. E colamos a turma toda aqui, ó. Né? E vai resolver o nosso problema aqui. Deixa eu ver se está rodando. Vamos cadastrar algumas pessoas. Desordenado. Agora vamos chamar a função ordena. Vamos imprimir de novo ordenado. Ok, tudo funcionando. Agora, olha o tanto que está ficando pequenininho o nosso switch aqui. A gente está só chamando funções, né? Agora, o nosso calcular média. Ou melhor, vou calcular a mediana, vai ser melhor aqui, que a gente vai usar a função ordena nossa. Lá na calcular a mediana, lembra que a gente tinha que ordenar primeiro, então a gente praticamente repetia todo o código aqui? Então, eu vou pegar toda essa galera aqui, que era a ordenação do vetor, e vou chamar aquela função que a gente acabou de fazer. Então, a gente ordena. Ordena unidades passando o P. Olha o reaproveitamento de código. Tanto que ficou pequenininho essa parte aqui. Bom, aqui é bem simples, né? A gente pode até passar isso aqui para uma função. Vou passar isso mesmo para uma função. Recortar todo mundo aqui. E vou chamar a função calcula mediana, que nós vamos escrever aqui. Nós vamos calcular a mediana por idade do vetor de idades passando o P. Né? Vamos lá. Como a gente vai precisar da função ordena, então a função ordena ela tem que vir aqui primeiro e depois vou calcular a mediana, né? Vou fazer uma função sem retorno, com retorno. Vou fazer com retorno. Vou fazer sem retorno essa. Calcula mediana. Na verdade é imprime mediana, né? Porque ela não está retornando nada. Então vamos fazer ela retornar. Float. Não é int, né? Int calcula mediana. Ela vai receber o vetor idades, o P, e vai retornar para nós aquele valor da mediana. Então, se P for maior que zero, ordena. Ordena primeiro, aí a gente tem aqui um pós-meio que a gente calculou aqui, e ao invés da gente imprimir, eu vou deixar aquela impressão lá para a função main. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vou criar aqui uma variável inteira que eu vou chamar de mediana. Tá? Aí, se tem esse valor calculado aqui, então nosso retorno vai ser... nem precisa fazer isso, né? Mediana
é igual a idades na posição pós-meio, certo? Aqui nós vamos precisar fazer um pequeno ajuste aqui. Vou precisar do P aqui mesmo. Mas a gente só vai chamar a função calcula mediana se a gente realmente precisar, se a gente realmente tiver valor para ser calculado aqui, senão não faz sentido. Aí eu vou deixar esse, vou até copiar aqui de novo. Deixar isso aqui assim. Então, como que vai ser? Olha. Se tiver elementos no vetor, aí a gente vai chamar essa função aqui, calcula mediana. Caso contrário, e vai imprimir a mensagem, o retorno dela aqui. Caso contrário, a gente vai dar uma mensagem para o usuário que esse valor não pode ser calculado porque não tem dados no vetor. Então, aqui a nossa função calcula mediana ela vai fazer só um cálculo simples mesmo, tá? Então, ela precisou daqui, vou precisar aqui que seja const, né? Porque a gente não vai alterar nada aqui. Ah, não, vai alterar sim. A gente tem que ordenar antes. Então, não vai poder ser const. Então, vai ser desse jeito aqui mesmo, calcula mediana. E aí, nós vamos aqui embaixo, na função main, lá no calcula mediana, a gente só vai chamar o calcula mediana se a gente tiver dados para no vetor. Aí, a gente vai ter um cálculo aqui, né? E a gente vai dar um cout. Cout. Esse retorno eu já vou colocar direto no cout, então vou colocar assim, mediana. Eu calculo a mediana, passando idades e tal, e quebro uma linha no final aqui. Deixa eu só puxar esse negócio aqui, ó. Então, ficou assim. Então, se tem dados no vetor, se o P for maior que 0, ele vai chamar esse calcula mediana. Isso aqui já vai retornar um valor que vai ser impresso aqui na saída para o usuário. Caso contrário, a gente vai só dar uma mensagem para o usuário falando que não tem dados e não é possível calcular a mediana. Tá? Então, qual que foi o grande ganho aqui dessa implementação aqui da mediana? Aqui, a nossa saída para o usuário ficou aqui na função main, e é ideal que se faça isso. Saídas para o usuário fique sempre na função main de algum programa, na função principal ou na interface de algum programa. E aqui no cálculo efetivo aqui da mediana, nós reaproveitamos um código que a gente já tinha feito, que é a de ordenação do vetor. Tá? Tá aqui. Vou puxar isso aqui um pouquinho para cima, para ganhar espaço. Beleza. Muito bem. Então, agora, a gente precisa calcular a média, transformar isso numa função, né? E, o que mais? Retornar o aluno de menor idade. Então, eu vou deixar essas duas funcionalidades aqui, a número 2 e a número 6, para vocês fazerem como exercício. E depois, aí eu coloco a minha sugestão de implementação dessas duas funções. Ok? Então, nós vimos aqui como a gente pode melhorar e estruturar melhor o nosso código através de funções e uma utilidade aí para aquelas passagens de parâmetro por valor e por referência. E vimos também que quando a gente passa um vetor como parâmetro de uma função, nós estamos passando, na verdade, uma referência, o endereço de memória da primeira posição desse vetor para essa função. Então, qualquer alteração que for feita na função vai alterar o vetor original, ok? Então, isso é muito importante e eu vou frisar sempre essa informação aí com vocês. Então, nós vamos aí calcular a média de idade, que é a funcionalidade 2, e a funcionalidade 6, que é retornar o aluno de menor idade. Transformar em função. Esse retornar o número de alunos cadastrados, ele é tão simples que não precisa, olha, só imprimir um valor aqui, então não vou transformar isso aqui em função, ok?